Bom, aqui no estúdio, gentilmente, está o professor de História da PUC, professor Antônio Pedro Tota, e o professor Edgar Pereira, que é do Instituto de Economia da Unicamp, está aqui conosco. Tota, boa noite, obrigado por ter vindo. Edgar, boa noite, obrigado por ter vindo. Bom, primeira coisa que eu gostaria que vocês comentassem, eu vou refazer a pergunta que eu fiz para Elô. Essa eleição pode ou não ser considerada um divisor de água na história recente política americana? O que vocês acham disso? Bom, posso começar, Heródoto? Eu Claro. acho que ela pode ser considerada um divisor de águas do ponto de vista da economia, dependendo do resultado, né? Como tudo está indicando que a Hillary deve ser a próxima presidente, a indicação é no sentido de que não vai haver grandes mudanças em relação à política econômica do Obama e de tal sorte que não é de se esperar grandes mudanças. E, nesse sentido, ela não teria grande impacto. Já se o Trump fosse eleito, né, tivesse sido eleito nessa eleição agora, aí sim você teria uma mudança bastante forte, radical, da política econômica americana. E, nesse sentido, você poderia dizer, é um mundo antes do Trump e depois do Trump. Né? Mas não parece que esse é o caminho que está sendo, que vai ser mostrado aí. Eu acho que o que nós poderíamos pensar é o que estão dizendo, que o Trump é uma retomada do populismo. O populismo, na história americana, ele é um fenômeno do final do século XIX e tem altos e baixos ao longo da história americana. Mas é muito interessante a gente ouvir dizer que o Trump é populista. Eu acho que pode ser entendido como populista e ele ser um jornalista hoje, ou num artigo do jornal hoje diz que mesmo que ele perca, quem ganhou foi o populismo. Eu acho um pouco difícil isso. Tudo bem, até tem um pouco de sentido, mas é difícil porque o populismo nos Estados Unidos seria a luta no final do século XIX e começo do século XX dos farmers, dos pequenos granjeiros. E eu não consigo ver o Trump defendendo esses pequenos granjeiros. O que, aliás, nem sei se existe mais pequeno granjeiro nos Estados Unidos, a coisa está bem diferente. O que ele isso sim, é representante do cinturão do ferrugem, como eles dizem, onde as empresas americanas que perderam a competitividade. A competitividade, né? Enquanto que a Hillary seria mais o Sunbelt. Coisa estranha, porque o Sunbelt era muito conservador. Né? E ele vem se transformando cada vez mais numa situação de um pouco mais liberal. E o interessante, você perguntou por que Nova York, eu acho que Nova York tem um papel muito importante. Ela é uma cidade localizada no meio do batismo e do protestantismo mais tradicional. Boston é o protestantismo tradicional, a congregação presbiteriana, e no sul o batismo, os batistas mais conservadores. Então, ali fica uma espécie de região libertária, não no sentido americano do libertarismo, libertária mais no sentido que nós usamos. Né? Entendo. Agora, diga, no caso da economia americana, ela está seriamente ameaçada, como o Trump disse tantas vezes, e até o Tota lembrou aqui agora, perdeu o emprego, perdeu fábrica, etc, etc. Haja vista que nós estamos entrando numa nova fase da Revolução Industrial, chamada Industrial 4.0. 4.0, Eu não vejo assim, não. Eu acho que o discurso do Trump teve colou muito, principalmente nessas camadas mais desqualificadas de mão de obra, por conta do aumento da desigualdade. Se você pega de fato o comportamento dos salários, por exemplo, eles vêm crescendo nos Estados Unidos de maneira moderada, mas vem crescendo. Então, o emprego também vem crescendo. Você está com uma taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje da ordem de 5%, que em algum tempo atrás era até considerada uma taxa quase de pleno emprego, próximo de 4%. Então, não é um problema de desemprego, não é um problema de perda de poder aquisitivo
aquisitivo, é mais um problema de posição relativa na sociedade e que é percebida por essa parte da parcela da população como se depreciando, né? Se depreciando no conjunto da sociedade americana. Agora, o fato é que a economia americana vem se recuperando, ela desacelerou neste ano, com alguma força até, ela veio crescendo nos últimos 2 anos, a 2,4% ao ano, deve, neste ano agora, 2016, ter uma taxa de crescimento inferior a 2%, 1,7%, 1,8%. Então, há uma sensação térmica de piora da economia, embora ela esteja em crescimento. Mas eu acho que este conjunto de fatores, de sensação de disparidade de renda, disparidade na posição social, é que tem sustentado esse discurso mais populista, mais rasteiro do Trump. Você concorda, Tota? Eu concordo, sim, mas eu acrescentaria um pouco mais para uma área que eu conheço um pouco melhor, que é a área da cultura. Eu tenho a impressão que os americanos que estão pensando em votar no Trump, ou já votaram nessa altura, não? Eu acho que eles têm um pouco de um medo parecido com a situação imediatamente pós-Segunda Guerra. No período, ao contrário, no período de euforia, no período do baby boom, mas os homens americanos, trabalhadores, a classe média americana que é trabalhador, trabalha na fábrica, né, no chão da fábrica, eles tinham medo. E eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Medo do quê? De perder a sua autonomia dentro da casa, dentro do lar. A mulher sai, vai trabalhar fora, e ainda mais a Hillary, que é uma feminista militante, né? Ela é uma ameaça para essa gente. Tem um fator cultural importante, perda de posição relativa, perda de importância na sociedade. Eu acho interessante isso que a Tota falou. Se você olhar para esse perfil de trabalhadores industriais tradicionais, isso é um elemento cada vez mais em desuso na economia americana. A indústria nos Estados Unidos hoje responde por menos de 10% do PIB, né? A indústria diretamente de transformação e o tipo de indústria, o tipo de trabalho industrial hoje requisitado, especialmente nos Estados Unidos, é de uma outra natureza, mais qualificado, com outra formação. E é nesse sentido que eu acho que, quando você me perguntou se a economia americana estaria mesmo nesse rumo de degradação, a longo prazo, eu vejo o contrário. Eu acho que este período em que a economia americana foi se recuperando da pós-crise, da crise de 2008, 2009, várias iniciativas na área tecnológica, vários programas de governo levaram uma reconversão do parque produtivo americano e que funciona e vai gradativamente e permanentemente funcionar em novas bases mais modernas, com novas tecnologias. Claro. E é este pessoal que está ficando para trás na história, claro, que não está acompanhando essa reconstrução da economia americana. Exatamente, quer dizer, ele tá com um medo duplo, né? Um temor duplo. Ele não sabe onde se localizar, ele não tem os skills, né? Exatamente. Não é isso? Ele não consegue se adaptar. E pior, ver a mulher dele talvez se dando melhor do que ele, né? Que é um negócio muito complicado. Então, pessoa não mexendo no vespeiro, hein? Exatamente. Bom, nós vamos continuar nossa conversa, peço que fique um instante mais conosco, tudo bem? Tá bom. Bom, eu tenho certeza que você está, como eu, aprendendo bastante, porque são duas pessoas que estão explicando assim de uma maneira bastante agradável, né? Uma situação tão importante como essa que é a eleição nos Estados Unidos. E a gente vai continuar com os nossos dois convidados aqui. Vou fazer uma pergunta agora direta aqui para o professor Tota. Tota, os Estados Unidos temem a liderança da China? Eu acho que sim. Eu acho que não só na questão econômica, mas temem a possibilidade de um crescimento militar, eu acho que da China. Ainda que os Estados Unidos seja, vamos dizer, imbatível em termos de
de potencial militar. Ele tem algo como mais do que o resto do... Não é bem, eu estou exagerando um pouco, mas tem uma força militar quase que maior do que o resto do mundo todo junto. Mas eu acho que não é só isso. Eu tenho a impressão que a China pode servir de exemplo para outras regiões e ameaçar os Estados Unidos. Eu estou lembrando aqui de um trabalho que eu fiz recentemente, eu publiquei 2 anos, e a fala em 1946, do Adolf Berle, que era embaixador aqui no Brasil em 1945, depois ele voltou, foi ser assessor do Nelson Rockefeller, e ele falou que os Estados Unidos devia se preocupar com o Brasil e com a China. Ainda, naquela altura, eles achavam que a China ainda poderia ser salva, né? Estava nas mãos do honestíssimo Chiang Kai-shek. Eu estou fazendo esse honestíssimo... É uma ironia. É uma ironia, né? Eu gostaria de fazer aspas, mas é gozado que ele citava o Brasil e a China. E depois que a China caiu nas mãos do Mao Tse-tung, a preocupação era de outra categoria. Mas essa mistura desse... você vai me ajudar aí um pouco mais nisso, essa mistura de capitalismo com comunismo que está por lá, ameaçou. Realmente, eu acho que os Estados Unidos, inclusive, em áreas que eles de novo, em áreas culturais, né? Esse negócio de começar a ter carro feito no Japão e depois na China, depois na Coreia, perdão, nessa ordem, e depois na China, que começa a entrar muito pouco nos Estados Unidos, os americanos têm medo de entrar num carro chinês, eles não confiam, eles não confiam naquilo. Okay. Edgar, a gente vou fazer uma pergunta para você já, ok? Nós estamos falando um pouco sobre os Estados Unidos, aqui com os nossos convidados, professor de História da PUC, Antônio Pedro Tosta, e o professor Edgar Pereira, economista e professor do Instituto de Economia da Unicamp. Edgar, queria te perguntar o seguinte: é possível que a gente volte a ter períodos nos Estados Unidos de maior isolamento econômico e maior liberalismo econômico, como a gente já viu no passado? Ou nós estamos entrando numa fase do capitalismo que não tem volta, não dá para voltar para trás naquelas posturas isolacionistas? Acho que esse é o resultado da eleição americana, né? Confirmando a vitória da Hillary, fica para trás aquela ameaça do protecionismo, do isolacionismo que o Trump trouxe, né? Essa é a mesma tendência. Essa é a mesma tendência porque no capitalismo globalizado e financeirizado é praticamente impossível os países não se terem uma lógica de funcionamento e os mercados se comunicarem imediatamente. Então, o isolacionismo na atual fase do desenvolvimento do capitalismo é um nonsense, ele não se sustenta, né? E isso nós vamos ver já agora, na próxima sequência da decisão dessa eleição americana, porque, outra vez, se confirmando a vitória da Hillary, isso retira um fator de instabilidade muito alto que vinha trazendo instabilidade para os mercados, refletido nas taxas de câmbio muito voláteis e principalmente dará sequência à política que o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, já está encaminhando de elevação da taxa de juros. E isso deve acontecer agora em dezembro, no final do ano. 80% dos analistas econômicos americanos acreditam que a taxa de juros vai subir e continuará subindo no próximo ano, em 2017, no meio do ano, no final do ano. E isso vai causar um movimento muito grande no mercado financeiro mundial. Quer dizer, vai ser mais uma demonstração de que não há país isolado nessa aldeia global aí capitalista. Então, pegando aí o gancho que você lembrou agora, pouco cultural. A internet tem alguma coisa a ver com essa aceleração da globalização, com essa capilarização? Claro. Tem, né? Eu acho que tem, sim. Agora, só que é uma coisa muito estranha, porque
tem aquilo que chama rede social, né? O Facebook, eu não sei muito bem como funciona, mas cada militante, eu vou chamar de militante do Facebook, acha que é o grupo dele que tem razão. Então, os partidários do Trump, que estão fazendo treinamento de tiros na Geórgia, né, que eles estão lá, eles acham que os Estados Unidos inteiro estão apoiando a eles. Eles não leram o Facebook do outro lado. Do outro lado, pô, né? Então é um negócio muito esquisito. É meio paradoxal, ao meu ver, sabe? Eu acho que nós estamos numa situação ainda difícil de ter uma resposta clara para isso. Mas que é muito gozado essa coisa de você usar um aparelhinho pequeno para convocar o mundo inteiro, e consegue convocar, né? Então eu acho que tem uma função muito grande. É bom lembrar que na eleição do Obama, na primeira eleição, ele arrecadou fundos através dessas redes sociais, que eu nem sei aquele o nome. palavrão, crowdfunding, não é isso? É isso mesmo. Tem um nome estranho mesmo. Estranho. Nós chamamos de vaquinha. Aí me explicaram que é bem vaquinha. Vaquinha é outra coisa. Vaquinha então, pela internet tem outro nome. Talvez crowdfunding, né? Vaquinha, né? Exatamente. Tá certo, poderia ser assim. Poderia, realmente. Pois é, legal. Então, eu acho que essa aceleração do tempo, né, que as mídias sociais permitem, porque imediatamente você coloca pessoas em contatos e informações, ela tem esse efeito de acirrar, né? Eu acho que ela acirra porque ela difunde essa informação muito rapidamente e muito, digamos assim, graficamente, né? A comunicação, ela não só, essas novas mídias, não só ela tem uma velocidade maior, como ela tem um impacto maior. São os filminhos, as imagens, os memes. Então, é uma forma de comunicação muito mais intensa, não só mais rápida, mas como mais intensa. E isso acaba levando a um acirramento de posições que... Se isso se transforma ao final em alguma ação política diferente da que se via tradicionalmente, não me parece que isso já esteja demonstrado, mas que aquece o debate, traz mais calor nessas discussões, sem dúvida. Deu uma coisa que me chama a atenção, é como ficou um pouco mais fácil, através por meio das mídias sociais, as teorias da conspiração. Elas ficaram muito mais fáceis de você... Muito mais inventiva. Muito mais inventiva. Antes eu falava que papel aceita... A gente falava papel aceita tudo. Papel aceita eu acho que a internet aceita tudo. Com sabe? Imagem. Com imagem, né? Porque daí você pode dizer que o juiz, como chama? O Moro... é agente da CIA. Ou então, que já ouvimos falar isso, né? Ou o Trump é o marciano, né? Ou o Trump é o marciano. Você pode... E é muito interessante como fica mais fácil. E todo mundo acredita na teoria da conspiração mais do que quando era impressa só. Eu acho, né? É verdade. É minha hipótese que eu estou... Porque agora, qualquer um de nós pode criar uma teoria da conspiração. Antes não. Você tinha que ligar para o jornal, escrever um livro. Agora não, eu tenho o meu próprio veículo de comunicação e eu faço a minha própria teoria, pô. Aí você entra nesse negócio chamado Meus Amigos. Eu nunca vi os Meus Amigos. Aliás, eu não tenho esse... Mas eu nunca... Como é que você sabe que aquele cara é teu amigo? Mas tá dizendo que... Mas nessa linha, mas tem uma vantagem, né? Porque se antes os boatos surgiam e você não sabia muito bem de onde vinham, agora pelo menos você, de alguma maneira, é rastreável. Identifica qual é a origem, qual é a fonte desses debates ou dessas teorias, né? E daí fica mais... quer dizer, o debate, como eu disse, fica mais quente, tá certo? E mais identificável, mas você consegue identificar um grupo que está
propondo essa teoria, né? Mas eu acho que o próprio tempo, né, vai corrigindo esses excessos. Eu vi esses dias em algum programa, uma blogueira ou formadora de opinião em mídia social dizendo, olha, algumas dicas aqui eu já recomendo, não passem tantas correntes, porque isso aí não é uma coisa muito, né, agradável e tal. Então eu acho que o próprio a gente não só passa, como a gente exige que quem recebeu repique para todo mundo. Se você não fizer, vai acontecer tal coisa, vai cair teu cabelo, né? Vai ter unha encravada, coisa assim. No meu caso já caiu. Peço que fique mais um instantinho aqui para a gente conversar um pouquinho mais aqui no Posta. Nossos dois convidados aqui, os professores estão aqui conosco. Então muito obrigado pela participação aqui conosco. Muito obrigado. Né? Obrigado, você. Edgar. Obrigado pelo convite. Foi muito obrigado. Eu acho que essa forma de uma conversa, né, de um diálogo assim, que nós queremos que as pessoas que nos acompanham, aqui na MUD, nós somos uma multiplataforma também, como falou agora há pouquinho, que as pessoas possam entender as coisas de uma maneira didática, porque nós queremos ajudar a formar opinião. Nós não estamos aqui para formar a cabeça das pessoas. Nós queremos mostrar pessoas que pensam diferente, né, que têm conclusões diferentes, e depois você aí né, escolhe. Eu acho que essa é a contribuição que a gente está tentando dar aqui. Muito boa ideia. Tá, muito obrigado. Então. Muito obrigado a você. Obrigado também. Obrigado. Até mais, Obrigado. bom te ver. Obrigado. Até mais.